Então, já posso começar, correto? Bom, olá a todos, boa tarde, obrigado. Ana Paula, realmente é um perfeito link para aquilo que eu vou falar. Eu me sinto assim como uma lufada a dar, porque todas as pessoas que participaram trouxeram tópicos extremamente profundos e que o tempo é curto, não é? Para podermos aprofundá-los. Eu queria me apresentar em primeiro, sou Karina Kimmig, co-criadora da Mormonistic Methodology, com cargo de presidência em empresa, associações internacionais, escritora, colunista no jornal europeu, mas essencialmente se pudessem me dizer uma palavra como é que eu me definiria, eu diria eu sou focada em trabalhar com o ser humano. E daí que realmente a minha abordagem depois da Ana Paula é perfeita, porque eu sigo nessa linha que ela falou e que concordo com ela. E quando a Denise propôs minha participação com o tema diversidade, ela também lançou o repto a todos os intervenientes, inclusive a mim, de entrelaçarmos aqui a diversidade com a pandemia, que foi ricamente abordada por cada um dos colegas, né, que nós aqui ouvimos, da inclusão, da diversidade no meio artístico, dos abusos sexuais, da comunidade LGBT, da saúde mental, e aí ainda vai terminar com chave de ouro, com a Rosane, com o tema empreendedorismo. Então, realmente, se a gente está a falar de diversidade, eu penso que já esse conjunto de intervenções, ela por si já é diversidade, porque são vários tópicos do nosso viver, da nossa sociedade, que são importantes virem a serem abordados. Então, a minha proposta é, claro, é olharmos uma perspectiva um pouco mais ampla, como eu referi, 10 minutos é um tempo curto para aprofundar, um tema tão espinhoso e tão nosso ao mesmo tempo, que é a diversidade sob o prisma da autorresponsabilidade. A diversidade é como o efeito do porco-espinho, cujo tema nos encanta pela beleza social que contém, mas quando chegamos perto, sentimos os desagradáveis espinhos da natureza humana, de uns e de outros. Schopenhauer, que faleceu já há 160 anos, referia que os porcos-espinhos, ao precisarem um do outro para aquecerem-se e que ao entenderem que demasiado próximos eles magoavam-se, demasiado afastados sofriam de frio, conseguiram encontrar um meio termo para atravessarem o inverno e sobreviverem. Com esse conto, eu quero retratar o dilema humano de ferir ou de acalentar, de julgar ou de tolerar, de negar ou de aceitar. Mas parece que ainda, como humanidade, estamos a procurar o meio termo. Ou talvez aguardamos que alguém seja responsável por fabricar um aquecimento central que venha resolver todos os nossos problemas, como que um salvador da pátria. Então, falar da diversidade cultural, sexual, funcional, é falar desses dilemas que referi e, curiosamente, falar da pandemia também. Virologistas e outros especialistas recomendaram que fizéssemos a quarentena para conter a disseminação do vírus Covid-19, que é bastante eficiente em propagar via aerossol, e a incapacidade do sistema de saúde responder em massa aos infectados. E essa medida, a quarentena, é entregue também há séculos, porque também há séculos nós ficamos doentes e também temos pandemias, sendo que até a terminologia pandemia ela é mencionada no livro Levítico da Bíblia Hebraica e do Antigo Testamento cristão. E embora o vírus seja real, temos aqueles que negam a pandemia do Covid-19, conhecido já como negacionismo da Covid-19. Então, dessa forma, falar da diversidade, da autorresponsabilidade, é importante entender a negação em si. E o que é negar? Bom, negar é o ato de recusar, de repudiar, de não reconhecer, de excluir o que é diferente, o que é diverso, o que é desconhecido. Em resumo, estamos no século XXI e ainda estamos a lutar para que os seus contrários, como inclusão, reconhecimento, aceitação, valorização da diversidade, como componentes fundamentais do direito humano, aconteçam.
Mas por que se nega e se exclui e se fere o que é diferente do que se é, da realidade conhecida, concebida e controlada, que a pandemia veio brincar um pouquinho para descontrolar, não é? Pelo sujeito dessa realidade, como, por exemplo, um heterossexual relativamente a um homossexual, ou de uma pessoa relativamente a um vírus não visível a olho nu. Bom, é simples. O que é diferente traz incerteza, traz medo. E o que traz medo gera raiva. E a raiva leva ao ódio. E o ódio ao sofrimento. E esse ciclo espinhoso, quer para quem nega, quer para o outro negado, ele é entrópico. Porque quem nega continuará a viver essas emoções de raiva, medo, e por incrível que pareça, ele carrega também o excluído, o negado nas suas costas, pois o negado será o foco da sua negação. Porque aquilo que nós não integramos e não aceitamos dentro de cada um de nós, e um pouco aqui também a Ana Paula trouxe isso, aquilo que a gente não trabalha dentro de nós carregamos. E por sua vez, o negado, aquele que é negado, é alvo de todas aquelas emoções também, de medo, de raiva, de ódio, entre tantas outras. Como ocorreu, por exemplo, com profissionais de saúde, que foram agredidos a caminho dos hospitais em São Paulo, no final de março, cuja intenção deles eram as de salvar vidas. E quem sabe, até pela ironia do destino, salvar a vida daquele que lhes agrediu, que atirou a pedra. Mas essa história também a gente já conhece, é bem antiga, e vem da Bíblia. Quem dentro de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, o ato de negar, ele, claro, tem muitas fontes internas no ser humano, mas para manter a minha linha de intervenção, a fonte que eu tenho vindo a focar é emocional. Então, nega-se o que se tem medo, o que não se tem controle, o que perturba, e por isso a pessoa exclui outras pessoas ou nega mesmo a pandemia. Eu vou fingir que não existe, eu não quero ver, porque a epidemia e a pandemia, aqui no nosso caso, leva a que a pessoa tenha de confrontar-se com a mudança. E como a Ana Paula referia, com aquilo que ela não fez por vezes, não é? O trabalho que já deveria ter sido feito. Com a incerteza do futuro, com abaladas estruturas conhecidas da sua vida, as tais rotinas que mesmo que não sejam boas, mas como são conhecidas, a pessoa está ali. É o barco afundar, é o Titanic afundar e ainda está ali agarrado ao último pedaço, achando que assim irá salvar alguma coisa. E quando se nega a realidade, está-se a ser-se irresponsável, na medida em que se está a negar a sua própria responsabilidade, que é o olhar para os seus processos mentais e emocionais. Então, quem nega o incerto, o sofrimento, o que é diferente, quer eliminar pela negação a realidade, para não encarar exatamente as suas limitações, a sua própria diversidade emocional, as transformações que tem de realizar e quer se apegar às paredes do seu quadrado controlado, conhecido, e acaba por deslocar aquilo que dentro não está resolvido para fora, para o exterior, para o outro, projetando no outro. Seja ele uma pessoa diferente, para o sujeito que projeta, seja a pandemia. Portanto, a pessoa que não é responsável pela sua dimensão psíquica e atua a excluir o outro, a agredir a realidade, ela não somente afeta a si, mas ela também afeta o social. Porque todos nós somos corresponsáveis pelo que acontece. Porque não há algo separado entre a minha responsabilidade e do outro. Há sim a minha responsabilidade, no sentido que eu tenho consequência, né, dos atos que pratico, e como tal, também isso vai afetar o outro. Então, se eu começar a disparar espinhos, né, com o porco-espinho, eu vou começar a ter respostas também de espinho. E se todos começarmos a disparar os espinhos, ao contrário dos porcos espinhos, que vão conseguir atravessar o inverno, não é? Da história que eu referia no início, no final nós vamos morrer todos de frio, porque vamos criar mais um problema. Não temos como nos aquecer e vamos atacar pessoas, ao invés de realmente atacar o problema.
porque é o problema que tem que ser resolvido na base, e não o ataque às pessoas. E não se resolve o que se rejeita, e, consequentemente, nós não evoluímos socialmente, pelo contrário, vamos regredir. Né? Então, a autorresponsabilidade, em suma, e para fechar aqui a minha intervenção, ela nos traz esse olhar, a transformação da consciência individual que transforma a consciência social. E quando se transforma a consciência social, nós transformamos a nação. Porque a nação e o social, ele espelha, no fundo, o modus operandi individual. E a autorresponsabilidade, ela também é uma responsabilidade social de integração de todas as partes dentro de mim, mas também de todas as partes fora de mim. E é essa a minha mensagem. Nós irmos, de alguma forma, esse olhar para dentro, verificar qual é a nossa parte nessa realidade, qual seja a realidade aqui da diversidade, porque são várias, como nós ouvimos aqui os outros colegas intervenientes. E concluo a minha intervenção.